Olá, pessoal. Estamos começando mais uma disciplina, desta feita, a Fé Reformada e o Espírito Santo. A aula de hoje será sobre o tema Batismo com o Espírito Santo. Eu queria ver o surgimento histórico dessa questão, o que é que o termo significa, suas origens no Antigo Testamento, o cumprimento no Novo e suas implicações para o dia de hoje. Então, vamos lá. Batismo com o Espírito Santo teve a sua maior proeminência entre os evangélicos, em termos de debate, com o surgimento do movimento pentecostal há cerca de 100 e poucos anos, lá nos Estados Unidos, no famoso avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles. A partir daí, com as reivindicações feitas pelos participantes daquele movimento, de que Deus estava batizando o seu povo com o Espírito Santo, seguido de línguas estranhas como evidência, o movimento se espalhou pelo mundo todo e entrou nas igrejas históricas, nas igrejas que já existiam há 400 anos, antes do movimento pentecostal, causando perguntas, levantando polêmicas a respeito do batismo com o Espírito Santo. O que era, quais os seus efeitos e se de fato Deus estava dando hoje a mesma experiência, igual àquela descrita lá no livro de Atos, no capítulo 2. O movimento pentecostal reivindicava basicamente três coisas. Primeiro, que sim, Deus estava agora batizando o seu povo com o Espírito Santo mais uma vez, nos mesmos termos do batismo com o Espírito Santo acontecido no dia de Pentecostes. Segundo, que esse batismo era para ser testificado com línguas estranhas, conforme também aconteceu no dia de Pentecostes, e que não somente isso, mas todos os dons espirituais estavam sendo restabelecidos à igreja através do batismo com o Espírito Santo. É daí que vem, inclusive, o nome pentecostal. É o movimento que dá ênfase ao dia do Pentecostes como sendo o dia em que a igreja foi batizada com o Espírito Santo, estabelecendo assim o padrão de Deus para a igreja em todas as épocas. Depois de um longo período sem que isso acontecesse, o período pós-apostólico até então, Deus então outra vez concede à sua igreja e ao seu povo o desejado batismo com o Espírito Santo. Nós vamos analisar algumas passagens da Escritura e ver se, de fato, as reivindicações batem com aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. Já de início, é preciso dizer que essa crença no batismo com o Espírito Santo, a semelhança do que aconteceu no dia de Pentecostes, embora traga profundas implicações de natureza eclesiásticas, eclesiológicas, práticas, pneumatológicas, contudo, ainda assim não é uma matéria de fé, ou seja, não, a nossa salvação não depende se nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo de uma forma ou de outra. Mas, como eu disse, pela gravidade das implicações, é preciso que nós tenhamos um discernimento muito claro a respeito desse tema e, claro, que nós vamos usar para isso a palavra de Deus. Meu primeiro ponto é ir ao Antigo Testamento e verificar as raízes históricas e veterotestamentárias do conceito do batismo com o Espírito Santo. E aqui eu vou destacar três pontos. Primeiro, que todos os profetas, ou boa parte dos profetas, eles anunciaram que o Messias prometido a Israel, aquele que haveria de vir, descendente de Abraão, descendente de Isaac e de Jacó, filho de Davi, ele seria aquele que teria o Espírito Santo em si, aquele que portaria o Espírito Santo, por assim dizer. Aqui eu quero citar algumas passagens, nós vamos começar com o livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso 1. Olha o que Isaías diz. Do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, uma folhinha nova, uma plantinha nova, e das suas raízes um renovo. Está falando do Messias, que é descendente de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha aqui. Essa é a parte que nos interessa dessa profecia de Isaías. O momento é que sobre o Messias, que era o descendente de Davi, o Espírito do Senhor haveria de repousar. E, em seguida, Isaías detalha que seria o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Foram estas coisas que o profeta destacou aqui. É bom lembrar que essa passagem é citada em Mateus, capítulo 2, verso 23, e também em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, quando Jesus é referido como sendo a raiz de
Davi. Essa passagem, então, ela aponta para o fato de que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias. Ele seria cheio do Espírito do Messias. Vamos agora ver mais uma passagem no profeta Isaías, dessa feita no capítulo 42, no verso 1, que diz assim, Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Mais uma vez, no livro do profeta Isaías, é feita a referência de que o servo do Senhor, o Messias, ele teria sobre si o Espírito Santo. Deus pôs o Espírito Santo sobre o Messias. E na mesma linha vai o profeta também, quando mais adiante, dessa feita no capítulo 61, versos de 1 em diante, diz a mesma coisa até de maneira mais clara. Aqui é o Messias falando, dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, etc. Essa passagem é importante porque o Senhor Jesus, entrando numa sinagoga em dia de sábado, de acordo com Mateus 11, versículo 5, ele usou essa passagem se referindo a si mesmo, para dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele se apresenta como sendo o Messias, sobre quem o Espírito do Senhor repousava em abundância e em plenitude. A segunda linha de passagens que eu gostaria de mostrar a vocês é que nos profetas também é dito que o Espírito Santo seria derramado de maneira abundante durante o reinado do Messias e que viria sobre todo Israel. Aqui, mais uma vez, nós vamos retornar ao profeta Isaías e dessa feita nós vamos para Isaías 32, verso 15, onde o profeta nos diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque, o juiz habitará no deserto, etc, etc. O que Isaías está fazendo aqui é descrevendo o reinado messiânico. Ele diz que durante aquele reinado haverá paz, haverá prosperidade e que o Espírito seria derramado lá do alto sobre todo Israel durante o reinado do Messias. Também veremos o capítulo 44 de Isaías, capítulo 44, no versículo 3. Olha o que diz o profeta. Falando também do reino messiânico. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e assim por diante. Então, mais uma vez, você tem aqui uma passagem onde é dito que o Espírito do Senhor seria derramado sobre a descendência de Abraão, sobre Israel, a partir do Messias, ou durante o reino messiânico, quando o Messias tivesse chegado, estivesse agindo, ministrando aqui na terra. Na mesma linha vai o profeta Ezequiel, e aqui nós vamos abrir no livro desse profeta, no verso 39, aliás, no capítulo 39, no verso 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Mais uma passagem de um outro profeta agora, onde a promessa do derramamento do Espírito Santo foi feita à nação de Israel. E é claro que de todas essas passagens, a mais conhecida é o livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, onde o profeta diz: acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a passagem mais conhecida
que toca nesse assunto, ou seja, de que Deus haveria de derramar do seu Espírito Santo sobre o seu povo durante o período messiânico. Essa promessa de Joel foi citada pelo apóstolo Pedro para dizer que o que estava acontecendo em Pentecostes era cumprimento do dito desse profeta. Por isso, essa passagem é da mais alta importância. A última linha de passagens do Antigo Testamento que eu quero me referir aqui são aquelas em que a nova aliança incluía a vinda do Espírito sobre o povo de Deus. E aqui nós vamos para Isaías 59, verso 21. Os profetas já falavam de que Deus haveria de fazer uma nova aliança com o seu povo, e dentro dessa nova aliança estaria o derramamento do Espírito. Aqui está. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo que essa aliança que ele vai fazer, nova aliança que ele vai fazer com os descendentes de Abraão, com os filhos da promessa, essa nova aliança está incluída a presença do Espírito Santo sobre a posteridade de Abraão. O que nos leva também a citar aqui o profeta Ezequiel, talvez até com mais clareza, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, no verso 26. Aqui, ele diz assim, falando sobre... Voltar um pouquinho, né? Aqui, ó. O Senhor diz, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Aí vem, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. Destaco particularmente isso aqui. Porei dentro de vós o meu espírito. Aqui são promessas de Deus feitas aos descendentes de Abraão, dentro da aliança, de que haveria um período messiânico, em que o servo do Senhor, a raiz de Davi, o Messias esperado, haveria de derramar o Espírito sobre toda a nação de Israel, todo o povo de Deus. Essas são as passagens mais relevantes do Antigo Testamento a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque esse derramamento do Espírito Santo, prometido pelos profetas, nós vamos ver, ele é chamado no Novo Testamento do batismo com o Espírito Santo. E então já vamos direto para o Novo Testamento, começando aqui com as palavras de João Batista e continuando com as palavras de Jesus a respeito do mesmo tema. João Batista, o precursor do Senhor Jesus, ele anunciou exatamente aquilo que os profetas haviam dito, ou seja, que o Messias haveria de batizar com Espírito Santo. Veja aqui comigo Mateus 3, verso 11, aquela famosa passagem de João Batista, quando foi confrontado pelos escribas e fariseus. Ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ao comparar-se com o Messias, João Batista disse que o seu batismo de João, era apenas com água que lavava o exterior. Mas o Messias que viria depois dele tinha um batismo superior. Ele batizaria com o Espírito Santo, que aqui na passagem equivale a recolher o trigo no celeiro, se refere à salvação, e ele batizaria com fogo, que na passagem corresponde a queimar a palha em fogo inextinguível. Ou seja, João aponta para Jesus como sendo o Messias, como sendo o descendente de Davi, como sendo o servo do Senhor sobre quem o Espírito Santo haveria de repousar e que então derramaria o seu Espírito em salvação sobre o seu povo, ao mesmo tempo que era aquele que haveria de condenar e jogar no fogo eterno os ímpios e aqueles que o rejeitassem.
Você vê que agora a terminologia já muda para batismo. A expressão agora é batismo com o Espírito Santo. E, exatamente como João havia dito, aconteceu. O Senhor Jesus, não muito depois daquelas palavras de João, ele vem para ser batizado por João. Na verdade, na mesma ocasião, né, o livro de Mateus já registra isso, logo depois João aparece, Jesus aparece lá na região onde João estava batizando, e diz o texto que depois de Jesus convencer João a fazer isso, que João não queria, então, finalmente, batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui Mateus registra aquele momento em que o Espírito do Senhor vem sobre o Messias. Não é que Jesus não tinha o Espírito Santo antes. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele foi cheio do Espírito Santo a sua vida toda. Mas é que ali o Espírito Santo vinha na qualidade de capacitador para dar a Jesus as condições necessárias, o poder necessário para que ele iniciasse o seu ministério terreno de pregação da palavra, cura de doentes, expulsão de demônios, anunciar o reino de Deus e finalmente correr na cruz e ressuscitar de entre os mortos. O quadro agora está se completando. As promessas que os profetas haviam anunciado estão se cumprindo. O Messias vem, o Espírito Santo vem sobre ele, e agora a próxima etapa é quando o próprio Jesus promete que ele haveria de mandar esse Espírito Santo para sobre os seus discípulos. Aqui nós vamos ver Lucas 24, no verso 49. Lucas 24, verso 49. O que é que temos aqui? Últimas palavras de Jesus aos discípulos, quando se encontra com eles antes de subir aos céus. Ele diz que os discípulos teriam que pregar o evangelho em todo lugar. Na versão de Lucas, vós sois testemunhas destas coisas. Também antes ele tinha dito que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, mas ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A que Jesus estava se referindo quando ele disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, porque eu vou enviar a vocês a promessa do Pai. A promessa do Pai é a promessa do Espírito Santo. São aquelas promessas que Deus fez através dos profetas que nós lemos no início da nossa aula. Agora chegou o momento de serem cumpridas. Jesus é aquele que vai cumprir essas promessas, porque tendo recebido o Espírito Santo no dia do seu batismo, ele agora vai derramar esse mesmo Espírito sobre os seus discípulos. E o objetivo desse derramamento, que é o batismo com o Espírito Santo, é que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos necessitariam de poder, de capacitação, de autoridade, ousadia, certeza para o ministério que Jesus havia colocado diante deles, que era anunciar o perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém até os confins da terra. Nessa mesma direção, nós vamos ler também o que o Senhor Jesus disse aos discípulos, conforme registrado no livro de Atos, pelo mesmo Lucas, capítulo 1, verso 8, quando o Senhor Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É basicamente uma repetição das palavras que ele tinha dito no final de Lucas. Os discípulos seriam revestidos de poder. Eles receberiam o Espírito Santo na qualidade de capacitador, na qualidade daquele que lhes daria o poder e a autoridade necessárias para serem testemunhas até os confins da terra. Era isso, ou essa era a razão pela qual o Espírito Santo haveria de vir. Agora nós vamos pular mais um pouquinho para frente para ver o cumprimento dessa palavra do Senhor Jesus. Nós já vimos as promessas dos profetas acerca da vinda do Espírito Santo no reino messiânico. Já vimos como João Batista identifica Jesus como sendo aquele que batizaria com o Espírito Santo, conforme prometido. Vimos como o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia do seu batismo. E vimos também agora as promessas que Jesus fez de que mandaria aquilo que o Pai havia dito que faria, mandaria o Espírito Santo,
sobre o seu povo com autoridade e poder, para que eles pudessem cumprir a missão de evangelizar o mundo todo. Vou beber um pouquinho d'água aqui, não é? Para descansar um pouquinho a garganta. Muito bem. Vamos ver, então, agora o cumprimento da promessa de Jesus a respeito da chegada do Espírito Santo, e, naturalmente, eu estou falando do dia de Pentecostes. Vamos ver lá o relato que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que nós temos aqui é o registro do cumprimento da chegada do Espírito prometido, do envio do Espírito Santo mediante o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos estavam todos reunidos, estavam no cenáculo, eles estavam em oração, em espera da promessa, quando, de repente, o Espírito veio sobre eles trazendo estes sinais. E foi o som de um vento impetuoso, línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Eles passaram a falar em idiomas que eles nunca tinham aprendido, línguas que lhes eram estranhas, e foram todos cheios do Espírito Santo, conforme a promessa. Ali é o momento em que os discípulos são batizados com o Espírito Santo, e para comprovar aquele momento, para autenticar aquele momento, esses sinais foram dados. As línguas, as labaredas de fogo e o som como de um vento impetuoso. Mais adiante, na próxima aula, nós iremos tratar exatamente da natureza dessas línguas. Por que elas foram dadas, bem como os outros sinais. O que nos interessa nessa aula é apenas o fato de que Pentecostes é o cumprimento da promessa da chegada do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo da igreja reunida ali naquele dia, naquele festival que celebrava Pentecostes lá em Jerusalém. Muito bem. É importante notar que no sermão de Pedro, que foi anunciado, foi pregado logo em seguida, Pedro diz que aquilo que acabou de acontecer, chegada do Espírito Santo sobre os discípulos, na verdade eram 120 irmãos, mais os 12 apóstolos, nessa altura Judas já tinha sido substituído por Matias, que aquilo era o cumprimento da promessa do que havia sido feita pelo profeta Joel. Aqui, vamos voltar aqui, descer um pouquinho aqui no livro de Atos, e temos, então, o discurso de Pedro. Se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E a partir daí, Pedro cita a profecia de Joel, onde se diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, em Pentecostes, você tem o cumprimento dessa promessa. E ao, então, discursar sobre isso, é importante vocês perceberem que Pedro, ele diz que esse derramamento do Espírito Santo, eu vou passando aqui o sermão de Pedro, esse derramamento do Espírito Santo era a prova de que Jesus havia sido ressuscitado. Veja aqui, ó, no verso 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Eu li aqui direto o texto, nem joguei na tela, mas é bem conhecido, né? Deixa eu jogar na tela mesmo, então, que aí fica melhor mesmo. Aqui, ó, já está até destacado. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha aqui. Exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Ou seja, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes não era somente o cumprimento das promessas feitas pelos apóstolos, pelos profetas, me perdoem, que diriam que o Messias haveria de derramar o Espírito sobre o seu povo.
mas era a confirmação de que Jesus era o Messias, porque ele, depois de morto, subiu aos céus, foi exaltado à direita de Deus, lá ele recebeu a promessa do Pai e derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Então, aqui nós encerramos essa primeira parte, mostrando que o batismo com o Espírito Santo, ele é um evento histórico. Ele acontece, ele é cumprimento de promessas. Ele é a realização daquilo que Deus havia antecipado quanto ao reino messiânico. O Messias já veio, ele já recebeu o Espírito Santo, foi exaltado à direita do Pai. Ele já derramou o Espírito Santo sobre o seu povo. Então, num certo sentido, o batismo com o Espírito Santo é um fato histórico e não se repete. Mas aqui nós precisamos esclarecer mais alguns pontos, porque não é só isso que nós temos para dizer sobre o batismo com o Espírito Santo, porque como fato histórico, ele não se repete. Contudo, ele acontece na vida de todo crente verdadeiro, como eu vou falar daqui a pouco. Existem alguns eventos no livro de Atos que são bem parecidos com o batismo do Espírito Santo acontecido no dia de Pentecostes, como, por exemplo, o que aconteceu com os samaritanos em Atos 8, o que aconteceu com os gentios em Atos 10, que a gente chama de Pentecostes gentílico, o que aconteceu lá em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, quando o Espírito veio sobre os discípulos de João Batista. Sobre isso nós falaremos nas duas próximas aulas. O que nos interessa agora é perguntar se o batismo com o Espírito Santo, conforme aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes, é prometido para todos nós que somos cristãos, vivendo 2000 anos depois do que aconteceu. Nós precisamos, então, fazer algumas distinções importantes. A primeira delas é que nos parece muito claro no Novo Testamento que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que acontece quando da conversão, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo, ela é selada com o Espírito Santo da promessa, conforme nós encontramos em Efésios capítulo 1, que eu gostaria agora de ler para vocês. Ali eu creio que nós temos o padrão do que acontece nos dias de hoje. Olha o que Paulo disse aos Efésios: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Note a expressão que Paulo usa aqui para se referir ao Espírito Santo. Ele é o Santo Espírito da promessa, ou seja, ele é aquele Espírito prometido. Aqui nós lembramos as palavras dos profetas que nós lemos, lembramos do que disse João Batista, lembramos do que Jesus prometeu, lembramos do que aconteceu no dia de Pentecostes. O que Paulo está dizendo? Depois que nós cremos, depois que nós ouvimos a palavra do Evangelho, depois que nós cremos, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, o Espírito prometido, ele nos é dado por ocasião da conversão, quando a gente ouve a palavra de Deus e quando a gente crê nessa palavra. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que agora acontece quando a pessoa ouve o Evangelho e crê. Os discípulos no dia de Pentecostes, eles já tinham fé em Jesus Cristo. Porém, era um período de transição das duas alianças, era um período de cumprimento. Daí, aqueles sinais extraordinários, vamos falar deles nas próximas aulas, daí todos aqueles eventos incomuns. Mas agora, uma vez que o Pentecostes já aconteceu, o batismo com o Espírito Santo acontece regularmente, como padrão e como modelo, por ocasião da conversão, do novo nascimento, da justificação. Deus nos dá o Espírito da promessa. E esse Espírito é um selo, é uma garantia e um penhor de que nós haveremos de perseverar até o fim. É nesse sentido, então, que nós podemos dizer que todo crente verdadeiro, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, escrevendo aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Presta atenção nessa expressão. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Lá era uma igreja imatura, era uma igreja extremamente problemática, talvez a mais problemática do Novo Testamento.
E mesmo assim o apóstolo Paulo diz, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um Espírito. Em um só Espírito, perdão, inverti a ordem aqui, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, quando é que nós formamos um corpo? Quando é que nós entramos para fazer parte do corpo de Cristo? É exatamente quando nós nos convertemos. É nessa ocasião que o batismo com o Espírito Santo ocorre. Formar um corpo e ser batizado com o Espírito Santo são dois lados da mesma moeda e a mesma experiência. Note que Paulo diz aqui, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Ou seja, ele escrevendo aos Coríntios, ele pode dizer isso. Se todos os coríntios eram crentes, todos eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo. As línguas, elas nos parece, elas são bastante opcionais. Eu vou voltar aqui àquele texto, porque, olha, depois de Paulo dizer, em um só Espírito todos nós somos batizados, ele pergunta, no fim desse capítulo, ele pergunta, porventura são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres, operadores de milagres, têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? A resposta para cada uma dessas perguntas é não. Existe uma variedade no corpo de Cristo. Por um lado, se todos são batizados com o Espírito Santo, por outro, nem todos falam em línguas. Ou seja, você percebe que o padrão, depois do dia de Pentecostes, daquele momento especial, exclusivo, o padrão é, a pessoa, quando se converte, ela já é batizada com o Espírito Santo. Falar em línguas é um dom que não é dado a todos. Como eu disse, nós veremos isso nas próximas aulas. Aqui, já partindo para um resumo, o que nós dizemos, então, é que há um sentido em que o dia de Pentecostes não se repete. O batismo com o Espírito Santo, ele é um momento histórico em que Deus cumpre as promessas feitas pelos profetas de Israel. Por outro lado, é alguma coisa que acontece individualmente com todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. A recepção do Espírito, por ocasião da conversão, é o que nós identificamos com batismo com o Espírito Santo. O batismo é um rito de iniciação. O batismo com o Espírito Santo é um momento, é o rito pelo qual nós somos introduzidos na igreja invisível de Cristo, a verdadeira igreja, sendo parte, assim, do povo de Deus. Agora, é importante dizer que, uma vez que já fomos batizados, quando nós nos convertemos, isso não quer dizer que nós já temos tudo que o Espírito Santo poderia nos dar. Porque a Bíblia, se referindo aos crentes e pressupondo que já são todos batizados com o Espírito Santo, manda que a gente se encha do Espírito Santo, que ande no Espírito, que não entristeça o Espírito, que busque a plenitude do Espírito Santo. Então, enquanto que batismo é a linguagem que nós reservamos para aquilo que acontece na nossa conversão, nós podemos nos referir a outras experiências do Espírito Santo conosco, como sendo plenitude, enchimento do Espírito Santo, andar no Espírito, viver no Espírito. É muito importante isso. Nós não cremos no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção. O que nós cremos é que, depois de sermos batizados com o Espírito Santo, que é o que acontece na conversão, nós temos muitas outras experiências de enchimento e plenitude do Espírito Santo e do seu poder na nossa vida, e do seu poder na nossa vida. Isso aqui é muito importante, porque às vezes, em reação aos extremos daqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, experiência depois da conversão, acompanhado de sinais e prodígios, há muito abuso nessa área, aí as pessoas vão para o outro lado e desvalorizam aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida de todo crente. Portanto, terminamos essa aula, então, com esse encorajamento. Primeiro, você já é de Cristo, então você já tem o Espírito Santo, você já foi batizado com o Espírito Santo. Segundo, você pode buscar a plenitude do Espírito Santo, pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito, viver no Espírito. Terceiro, Deus concede dons diferentes a pessoas diferentes. Ore para que Deus lhe mostre com muita clareza quais são os dons que Ele já lhe concedeu, para que no poder do Espírito Santo você possa servir ao Senhor de todo o coração. Aqui nós terminamos a aula de hoje e nós teremos nas próximas aulas o tema Pentecostes e dons espirituais. Eu vejo vocês lá. Tchau.